Vamos lá, terça-feira, 1º de julho, início de mês, vamos embora. O que nós vamos ver hoje? Notícias para amanhã. Vamos ver 60 minutos mini índice mini dólar. Vamos ver 20 mil ticks mini índice, 5 mil ticks mini dólar. Por que diabos, né? Operamos em ticks? Ticks refletem volume financeiro. E aí a gente sai do risco muito rápido, coloca o nosso dinheiro do bolso e faz entradas melhores, porque nos ticks os padrões se repetem demais. Se a gente olhar em minutos, a gente vê que as entradas dos ticks são muito mais abaixo ou acima do que os minutos, tá bom? Vamos para as notícias. Notícias para amanhã. Produção industrial anual e mensal Brasil, 9 horas da manhã. Pode dar uma volatilidade, blá blá blá, nada demais. Variação de empregos privados dos Estados Unidos, 9h15. Acho que não, cara, mas é bom evitar essas notícias entre 9 e 9h15 e dar uma segurada. 9h15 opera, melhor. O mercado já está mais assentado. Estoque de petróleo bruto, nada. Hoje tentamos, fizemos algumas operações, tentamos 3 vezes, tomamos 2 break-even e conseguimos coletar 9,5 pontos. Infelizmente, eu vou mostrar para vocês aqui, essa entrada era muito promissora, acabei tendo que sair, levei meu filho na terapia. Quando eu cheguei na terapia, o que aconteceu? Tinha dado 15 pontos para minha benefice. E quando eu cheguei lá, cara, tava 3,5 pontos, eu não fechei, ele me fechou em meio ponto. Buscou certinho onde eu tava, e aí eu tive a paciência de esperar mais um pouco, quase 1h30, fiz uma nova operação, e aí assim que ele atingiu a volatilidade, que era 7,5 pontos, quando ele chegou em 9,5 pontos, eu botei meu stop gain ali, deixei bater ali, fiquei feliz. Porque as outras duas, ao invés de eu fechar na volatilidade, bonito estava vendo que o índice estava todo torto, e o dólar estava querendo entregar alguma coisa, mas com o índice todo torto, ele não conseguia, ele ia carregando sacos de cimento em cima dele. E aí, o tio perdeu 2 pontos de volatilidade. Um com 10 pontos e o outro com 8,5 pontos. Acontece. Saí com meio ponto em cada um. Acontece. Ganância. Tá, vamos lá. Vamos pros 60 minutos mini índice. Dá uma olhada aqui no que esse cara tá fazendo. Observem. Deixa eu sair da tela aqui. Cara, olha isso aqui, cara. E cruza, descruza, descruza. Cara, insano, fazendo eu engolir meu chapéu. Mas é isso aí, pra mim, cara, de novo, falo de novo aqui, ó. Esse aqui é o objetivo desse cara. Gap, 23 de abril, aniversário da minha irmã. Ele vai buscar esse cara, vai ter certeza. Essa aqui, ó, dá uma olhada nisso aqui, nessa sombrinha superior. Isso aqui não me engana, pessoal. Isso aqui não me engana. Isso aqui chama exaustão. O cara não aguenta mais empurrar esse mercado pra cima. Ele vai dar-lhe um capote. Ele precisa dar um capote. Ele precisa fazer, por exemplo, o que ele fez aqui. Entendes? Em algum momento ele faz. Aqui também, ó, lembra desse ponto aqui que eu falei pra vocês, que levou um tempão pra fazer? Esse ponto aqui levou um tempão pra fazer. Ele fez alguns pullbacks, ele foi lá, sambou na cara da sociedade. E aqui, meus amigos, ele fez esse movimento. Aqui, ó. Ele fez esse movimento. Foi um movimento de ontem. Ele fez esse movimento. Ele fechou o movimento medido da história. Eu falei isso, inclusive, nas projeções de ontem. Então, é uma questão de tempo para ele também fechar esse movimento. Então, se nós colocarmos esse movimento aqui, ó, ele vai um pouquinho mais em cima, talvez aqui, ó, nessa região aqui assim, ó. Então, sim, eu acredito sim que vai acontecer isso. Apesar dele não estar mostrando, eu acredito que ele vai fazer. Tá? 60 minutos é isso. Vamos com 5 mil ticks. 5 mil ticks. Olha só o que esse cara fez hoje. Aqui, ó. Isso aqui. E tudo que ele fez hoje. Cadê? Aqui. Olha que mercadinho mequetrefe. Cara, muito mequetrefe. Lembra do range que eu falei? Hã? Eu falei desse range, vocês lembram disso? Eu falei ontem, quem assistiu, acho que 3 pessoas viram minhas projeções. Eu falei que tinha um range aqui. Eu falei, cara, bem provável que isso aqui seja um range. Era um range mesmo. Então foi criado o range. Foi criado o range, ele veio para baixo, aqui. Replicamos esse movimento para cima. E, cara, assim que ele atinge esse movimento, ele volta para dentro do range. Ele tenta fazer um breakout pullback, vai um pouquinho mais em cima. E tá indo de novo para ser atraído para o magnético. Porque esse cara aqui é o novo magnético. Ponto. Like, subscribe. Thank you. O que esperar? Eu, de novo, espero por 2 pernas de pullback. Ele vai ter que fazer essas 2 pernas de pullback. Eu nunca vi o mercado fazer esse tipo de movimento sem fazer um respiro. Precisa fazer 2 pernas de pullback. Ou pelo menos uma perna de pullback bem feita. Por exemplo, isso aqui não é pullback. Isso aqui não é pullback. Não fez ainda. Ele tem que fazer 2 pernas bem definidas, bem longas de pullback, que vai mostrar pra nós assim, nós vamos olhar e vamos dizer, reverteu! Reverteu! Não, não vai ter revertido. É só 2 pernas de pullback. Esse cara tá muito forte pra compra. Muito forte. Então aqui, venda. Se a gente olhar os 60 minutos ali, ó, deixa
Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa interessante. 60 minutos, ó. Olha aqui o topinho duplo aqui, ó. Desse ponto aqui, ó. Bem bom, ó. Não estão vendo. Olha esse topo aqui, ó. Bem bom. Que chama prior swing. Ele vai bater aqui, ele vai tentar romper, vai dizer que rompeu. E vai fazer assim, ó. Chulepa. Tá? Isso. E aí a gente tem aquele movimento medido lá. Daquela queda anterior lá, de uns dias atrás. Então sim, se eu tivesse que apostar amanhã, por exemplo, eu ia apostar nessa região aqui. Talvez nessa região aqui. Mas eu iria vender, com certeza. Eu não iria comprar. E agora que ele fez esse movimento aí, tudo que a gente tem que fazer, que eu já vou fazer agora, é pegar esse pêndulo aqui e aumentar ele. Porque agora a gente tem a certeza, quase que certeza, porque não é sobre estar certo, de que ele andou esse pêndulo aqui para cima. E se ele adentrar o range num movimento muito forte amanhã, eu vou ter a minha saída nessa região aqui, ó. E se ele continuar derrapando e descendo o tobogã, eu vou observar agora essa aqui, depois essa aqui, e por final essa aqui. Mas isso não quer dizer que esse cara reverteu. Pra mim não, esse cara segue bullish, mas eu não sei por quanto tempo. O índice não é bullish, nunca é. É de lado para baixo ou de lado para cima. São raras as vezes, raras as vezes. Então aqui, cara, pra garantir, crown reversal, né? Espera o cara vir, deixa ele procurar por um prior e ataca ele com toda a força. Tchau. Vai chegar nessa região, chegar nessa região, chegar nessa região. A partir daqui, se ele começar a virar e vir muito rápido para compra, a gente vem para compra. E aí a compra, mesmo estando abaixo da média de 200 aqui, a compra pode ser um simples failure. Entrar aqui mesmo. Tentar fazer o ciclo do price action. Hã? Tchau. Pra vir até aqui em cima. Talvez aqui. Isso. E aí na compra, dá pra vir, ó. Abarcando novos contratos. Puxando o stopinho lá. Desde aquela entrada muito promissora. Se vier com muita força, o volume financeiro entra na jogada e a gente vê, cara, os candles começam a fechar muito rápido. A gente vai abrir a operação, vai colocar no break-even, vai abrir outra, vai empurrando eles e vai fazer um puta no movimento. Na venda, melhor não arriscar. Na venda, vem miúdo, vem tranquilo. Quando ele virar pra compra, aí sim, aí tu procura o ciclo do price action. É isso. Basicamente isso, bem simples. Vamos pros 60 minutos. Mini dólar. Mesma coisa, cara, mesma coisa. Mesma história. Bearish, tá? Bearish, segue bearish, não retestou o fundo, não quis subir muito hoje, eu achei que ele ia fazer um movimento muito forte, mas eu acho que o índice segurou esse movimento. Mapeei essa perna violenta aqui, e agora que ele fez esse teste aqui na média de 21, nos 60 minutos, coloquei essa perna aqui. E aí eu sei que ele chega, que vocês vão ver depois ali nos ticks, mais ou menos, cara, nessa região aqui, ó, 5,40, 5,39, algo assim, não lembro agora direitinho, mas ele vem até aqui, ele perde esse fundo. Tudo que a gente espera aqui, duas pernas de pullback, ele já fez uma, ó, testou, pode fazer a segunda, mais ou menos até aqui assim, ó, bem nessa região que seria perfeita, só nessa regiãozinha aqui. Daqui a gente pode vir para retestar fundo. Hoje eu vim na compra, só na compra. Eu só comprei hoje. Só que ele foi muito amarrado, ele demorou demais para andar. Eu fiquei agoniado com o negócio. Mas é aquela história, né? A nossa pirâmide, né? Estruturas de mercado, média de 21, e aí sim o setup. Né? Sistema solar. O Sol, a Terra e a Lua, tudo tem que estar sincronizado. Esse ponto em que ele está, de acordo com estruturas de mercado, esse ponto é bom para ser um comprador, não um vendedor. Então sim, eu vou procurar por compras. Assim que fizer as compras, eu vou. Hoje, ele andava volatilidade, schlepp, limpava. Andava volatilidade, schlepp, limpava. Ele estava fazendo isso. Ele estava simulando o índice para irritar o cara. E aí eu não me liguei. Na primeira eu não me liguei. Na segunda eu me liguei. E aí não fiz o negócio certo. Né? Falei, não, nessa aí ele vai. Não, ele andou a volatilidade, foi lá no meu break-even. E a minha regra é, quando anda a volatilidade, tu vai colocar no 0 a 0 mais um tick, para só pagar as taxas e ver se esse mercado vai. O problema é que ele não estava muito direcional. O índice estava todo torto, daí ele não conseguia deslanchar. Ele andava a volatilidade e como ele tá com um viés de venda violento nos 60 minutos, ele capotava, ia lá e buscava o meu break-even, voltava a subir. E aí andava a volatilidade num outro setup, voltava, buscava o meu break-even, voltava a subir. Pô, foi foda, foi desestimulador. Mas tudo bem, o mercado é assim mesmo, o cara tem que tentar dançar conforme a música. Então sim, bearish, mas ainda tem uma perna de pullback provavelmente para ele terminar. 2 mil ticks. Mini dólar. Vamos ver o que ele fez aqui, ó. Sair da tela. Então aqui, ó, mini dólar, aquilo que eu tava falando pra vocês. O objetivo desse cara ali, ó, pra mim, tá aqui embaixo, ó. Lá, 5,38 na real. 5,38, 5,39 por aí, mais ou menos aqui assim, ó. É o meu objetivo final aqui desse movimento aqui. Pra ele retestar esse cara. Pô, não dá pra ver, ainda tá ruim aqui isso aqui. Mas é pra retestar a violinada da Copy Trader. Aqui embaixo, aqui, ó. Tchau. Entendeu? Quero retestar esse fundo aí. Mas ainda não posso vir daí. Temos um novo range? Temos um novo range. Estamos mapeando esse novo range.
Ele tá fazendo muito bem esse novo range. Inclusive, aqui foi a minha entrada. Quando saiu a noticiazinha ali do PMI e ISM lá, junto com o Powell falando que precisava de mais dados para ver o que ia acontecer, que não podia falar nada sobre as tarifas ainda, e blá blá blá. E o mercado deu uma porrada. E aí eu fiz uma operação aqui. Bem agressivo. Com stop aqui. Segurei os calção. E aí ele fez um movimento, andou, coloquei no break-even, ele voltou e me estopou. Foi bem isso. Eu entrei um pouquinho mais pra cima aqui. Me estopou ali, ó. Me estopou nesse cara aqui, ó. Na hora que eu cheguei lá no terapeuta lá do meu filho lá, tava ali. E foi uma pena. E andou, cara. Eu segurei. Essa operação eu segurei. Tomei banho, almocei, blá blá blá. E aí levei ele lá. Quando eu cheguei lá e abri o celular, tava tipo aqui assim. Tinha perdido tudo isso aqui. Mas acontece. Depois eu fiz outra operação. Eu abri outra operação. Aqui. Aqui. Não deixei essa trap escapar de mim. Stopinho aqui bem curtinho. Foi um stop de 5,5 pontos. E aí quando chegou em 9,5 pontos, eu... Cara, tchau. Embora. Você vai saber. Tá de bravo. Aqui, cara, tá rotacionando, ó. Dá uma olhada nesse pêndulo aqui, ó. Olha que coisa linda. Isso aqui, qual é o nome desse cara aqui? É um Bear Hand. Isso mesmo. Estão estudando bem. E é um novo range, então ele veio para baixo, pô, ele fez um movimento, o ideal seria ir para cima, mas tudo bem, veio para baixo, foi para cima, de acordo com estruturas de mercado, eu olhei isso aqui e falei, cara, vou comprar. Assim que ele fizer um pullback, quando ele fez esse pullback, saiu a notícia, e saiu a notícia boa, porque o Powell não falou nada com nada, e o SM saiu aparentemente bom, nem vi o resultado, só vi que ele deu uma paulada. Quando ele deu essa paulada, eu fui ali, coloquei minha ordem oco aqui, ó, e entrei, deixei o mercado andar. E aí fui tomar banho, me arrumar, papapá, e aí aqui eu tomei, meio pontinho, acontece. Depois eu peguei de volta. Ele toma e fui até 9,5 pontos. Então, é isso. O objetivo? Cara, agora ele aumentou o range. Ele aumentou o pêndulo. Chegou num ponto legal? Chegou, mas ainda não é o ponto ideal. Pra mim, ele ainda pode vir aqui, chegar aqui e aqui dá-lhe mais uma paulada pra cima. E eu vou com ele. Amarradão. O afastamento da média aqui não foi tão legal. Aqui foi melhor, né? Aqui não foi tão bom. Like, subscribe. Thank you. Mas vamos ver amanhã o que vai acontecer. Nessa região, o que fazer? Cara, se ele der um sinal muito bom, dá pra bater na venda. Bater na venda. Bater na venda e ficar observando bem a região do range, né? Pra ver o que ele vai fazer quando chegar aqui. Porque isso aqui é, de acordo com o Joseph James, né, cara? Quando ele fecha esse pêndulo aqui, consegue completar ele, faz um pullback, vai mais pro alto, esse cara aqui pode estar em processo de breakout pullback. Ou ele pode vir até aqui agora, capotar, e daqui ele fazer um breakout pullback bem forte. De acordo com a estrutura de mercado, o ponto é excelente pra gente ser comprador, não vendedor. Mas com esse range aqui no meio, o ideal é ser comprador aqui embaixo e ser vendedor aqui em cima. Então a gente tem que observar bem como é que ele vai se portar amanhã quando abrir. Depois daquelas notícias, quando ele assentar. Eu tenho interesse de ainda ser comprador nesse mercado aqui. Para chegar, sei lá. E seria o ideal, né? Porque a gente tem um range antigo, acaba se tornando a região de breakout pullback fantástica, né? E a gente tem o range novo, que é o magnético. Então, o mercado pode repelir aqui, então ele pode vir para cá e repelir aqui, ser atraído por esse cara. E aqui sim, aqui seria uma região, mas cara, boa demais para ser um vendedor. Boa demais se ele sentir nessa região. Aqui ainda tá meio baixo para ser um vendedor, aqui estaria perfeito. E daí quando ele chegar aqui embaixo, aqui bem nessa regiãozinha aqui, cara, a gente já tá com os bolsos cheios de dinheiro. Se ele bater aqui e voltar, a gente vai ficar muito atento para tentar vir na compra e retestar o topo que ele fez aqui. Só que se ele faz um breakout pullback muito porrada aqui, a tendência é ele cruzar o range e andar tudo que ele andou para cima, né? Digamos que ele vai lá e faça esse movimento aqui, ó, tudo que ele andou para cima, ele vai andar para baixo. E aí, cara, tem um ponto muito legal, porque ele indo testar aquele fundo, e aí aqui a gente cita Joseph James, né? Sempre que tem um movimento muito porrada para baixo, eu falei isso ontem, né? Geralmente, o mercado faz um pullback e retesta aquele fundo de novo. Para depois daqui ele tentar um ataque novamente comprador. Aí se ele realmente faz isso, a gente vem lá de cima, ele cruza o range, cruza esse rangezinho aqui, fecha aquele movimento ali, e aqui a gente passa a ser comprador. Aí sim, para ser atraído pro range, passa a ser comprador aqui, o range é o magnético, vai atrair o preço, a gente tenta cruzar e tenta tocar ele reto. Para retestar um topo. Aqui, sei lá, aqui. É isso. Onde ele tá? Cara, onde ele tá, a gente pode tentar
Onde ele tá não me dá segurança muito não, cara. Isso aqui é real. Onde ele tá não me dá segurança. Não me dá segurança porque se tu colocar aqui, ó, canalzinho de alta, lá embaixo, ó, ele tem um canalzinho de alta. Vou fazer direitinho. Ele tem um canalzinho de alta aqui. Ele tem esse canal de baixa. Pô, ele escapou dos dois, né? Escapou dos dois. E aí não me dá uma certa segurança pra fazer nada. Tem que esperar ele ver o que ele vai fazer. Se ele abre um gap de baixo e vem aqui, a gente já sabe o que fazer. Vai traçar o canalzinho, vai esperar o teste de priors pra pegar esse movimento aí e tchau, tentar ir pra cima. A região parece boa para um first test, best test, como eu desenhei ali, né? Então a gente une esses pontos aqui, une o fundo dele, ó. Esse é um first test, best test, mas ele meio que escapou, né? Aí que tá. Aí tu traça esse canal de baixo aqui. Porra, ele escapou também. Traça outro canal de baixo aqui, um pouco melhor. Ele também não tá muito legal. Então, tem que esperar pra ver. O fato é que se ele chegar nessa posição aqui, nessa regiãozinha aqui, ó, em cima do hand novo, provável breakout pullback, contra o sentido de mercado, trapzinha, né? Não vamos arriscar. Vamos arriscar. Se ele abre lá no topo e vem vindo daqui, aí aqui sim. Failure. Pode entrar ali, ó, 2 tentativas falhadas da compra. Pode entrar ali e tocar ele reto. Aí fica vendo o que ele vai fazer aqui embaixo. Aqui. Se ele estiver lá embaixo, ele cruza tudo e chega lá embaixo, aí fecha esse movimento aqui. Aqui sim. E a gente pode fazer 2 falhas só. Daqui a gente já vem. Bota um stop curtinho. Aqui a gente já vem pra voltar pro range. E aí ele pode bater nesse range aqui e testar fundo, mas aí a gente tá no 1 para 1. E aí se ele testar fundo, retestar o fundo de novo, aí tá perfeito. De novo a gente pode vir. Mesma coisa. 2 falhas. Sem medo. Abre de novo. E agora provavelmente ele vai querer cruzar o range. Aí fazendo o setup dele, a gente vai observando aí tudo que ele tá fazendo. Só amanhã mesmo pra saber. Só projeções e especulações. Mas o objetivo é a média de 21. Afastou a média de 21? Se liga. Se liga que tem coisa boa. Pegou a visão? Afastou a média de 21, estrutura de mercado. Pô, muito boa para compra. Afastou a média de 21 com muita força, fica de olho. Procura pelos setups. Os padrões se repetem o tempo todo. O resto é pensamento probabilístico. É tempo de tela. É envolver intuição ao invés de emoção. Tu vai fazer a operação, tu vai abrir, tu vai colocar o teu stop, tu vai botar tuas mãozinhas no bolso. E vai deixar o mercado andar e vai ficar olhando. E se ele não for, tá tudo bem. A gente subestimou o lado contrário. E se ele for, a gente vai tentar fazer o melhor que a gente puder daquele trade. Seu jogo. É assim que a gente vai virando profissional, pouco a pouco. Tá bom? Boa noite, durmam bem. Amanhã não sei se vai ter live. Presentinho surpresa, tá? Boa noite, durmam bem. Talvez eu volte amanhã à noite ou amanhã de manhã. Não sei. Já é muito frio? Não. Hoje eu não tava muito apresentável por causa do frio. Tchau, durmam bem.